Olá, meus queridos amigos, sou o pastor Walter Natter Júnior, presidente do Ministério Resgate da Herança, e gostaria de tratar nesse momento alguns tópicos deste livro que escrevi, chamado Infância Ameaçada. Nós estamos vivendo tempos difíceis, em que a maldade e a injustiça têm se espalhado de forma brutal e com muita crueldade. Pessoas que praticam atos que demonstram que os seres humanos estão perdendo a noção de muitas coisas que deveriam ser importantes, até para si mesmo. Na verdade, é a iniquidade se propagando por toda a face da terra de um modo assustador e destruidor. Infância ameaçada pode ser apenas um título ou uma afirmação que pode ser vista como um desagravo. Porém, veja como uma triste realidade em nossa sociedade. A violência contra as crianças é um problema complexo e desafiador que não se restringe apenas aos membros de uma família que compartilham o mesmo espaço em um lar, pois sabemos que muitos nem possuem nada disso. Esses muitos, na maioria das vezes, nem sabem quem são seus pais. Ficam reclusos, esperando por uma adoção, ou então estão perdidos pelas ruas da cidade, sem ter onde morar, socialmente abandonados. Os traumas e as consequências desse insidioso mal merecem profunda reflexão das autoridades responsáveis, seguida de iniciativas sérias e urgentes, a fim de que o número de vítimas não atinja níveis incontroláveis. Porém, acho que todos os limites já foram ultrapassados e o caos está instalado. Como devemos proceder? Toda violência pressupõe uma relação autoritária de desigualdade, com fins de dominação, exploração e opressão sobre a vítima. Podemos defini-la como um modo de tratar um ser humano, não como uma pessoa, mas como uma coisa qualquer. Assim, a maioria dos que passam por esse tipo de situação se tornam pessoas traumatizadas. São muitas as formas de violência, é uma lista muito longa, mas podemos dar alguns exemplos. Pais que são autoritários, que exigem que os filhos façam tudo da sua maneira, debaixo de palavras de imprecação. Os que são alcoólatras, que chegam a casa embriagados, quebrando as coisas. Os que espancam os filhos sem qualquer motivo, os que causam vergonha pelo seu tipo de comportamento, humilhando os filhos perante outras pessoas, e aqueles que acreditam serem os piores na perversidade, abusando sexualmente dos próprios filhos. Existem muitos outros tipos de atos violentos que acontecem todos os dias e em famílias de todos os níveis sociais. Citei apenas alguns deles, mas o importante é que sabemos que violência significa atos ou omissões que são praticados por pais, parentes ou responsáveis em relação à criança ou ao adolescente. Atos capazes de causar dor ou danos de natureza física, sexual e psicológica às vítimas, abrindo feridas profundas no coração e deixando lembranças horríveis na memória. Existem pais que batem tanto nos filhos que em alguns casos precisam ir ao pronto-socorro. Isso causa traumas para o resto da vida. Sei de muitos casos de pessoas, hoje adultos, que gritam de dor e desespero ao lembrarem uma ministração o quanto apanharam e da forma como foi.
Vejamos alguns testemunhos que escrevi. Meu pai jogava em mim qualquer coisa que tinha nas mãos. Meu pai quebrava o cabo da vassoura na minha cabeça. Meu padrasto me batia de chicote. Eu apanhava da minha mãe até sangrar e depois ela jogava sal nas feridas. Um dia eu apanhei tanto da minha madrasta que desmaiei e acordei debaixo do chuveiro toda sangrando, com a água tão quente que me queimou toda a pele. Um dia minha mãe abriu minha cabeça atirando em mim o ferro de passar roupas. Eu morava na roça e quando meu pai ia trabalhar, ele me deixava amarrado na árvore, em frente de casa, no sol ou na chuva. Meu pai me trancava no guarda-roupa. Enfim, tantas e tantas coisas que eu vi. São muitas histórias, uma infinidade delas. Em algumas, nem conseguimos acreditar que possa existir tanta maldade no coração do ser humano. Quando se trata de abuso sexual, muitas vezes é difícil para mim até falar sobre o assunto. Dói meu coração ao escutar tantas histórias de tamanha perversidade. Algumas difíceis de aceitar, onde a crueldade sem limites opera. Às vezes dá vontade de chamar a polícia, ou talvez aquela carrocinha que antigamente tirava os animais da rua. Talvez você não seja daquele tempo. Cadeia ou zoológico? Não sei se me expressei da forma correta, mas os que praticam atos assim deveriam ser presos para o resto da vida em uma prisão ou, por que não, em uma jaula. Vou contar uma história real através da qual você pode tirar suas próprias conclusões. Vamos em frente. Preste atenção nessa história. Eu tinha 5 anos de idade e minha irmãzinha apenas 4. E pelo que consigo me lembrar, o meu pai, com o consentimento da minha mãe, senão ela apanhava dele, nos usava como suas bonequinhas sexuais. Isso foi até os meus 15 anos, quando já tínhamos mais 2 pequeninas irmãs, que ele também queria levar para a cama. Chorei muito, pois já entendi o que iria acontecer com elas. Resolvi então enfrentá-lo. Disse a ele que iria contar para todo mundo o que fazia conosco. Ele ficou com medo do que falei e não fez nada com elas. Nessa época, para que eu e minha irmã saíssemos de casa para irmos a qualquer lugar, tínhamos de passar primeiro por ele. Era um sofrimento terrível, mas se não obedecêssemos, apanharíamos muito. Eu ainda não tinha falado sobre isso. Ele batia para valer, sem dó nem piedade. Quando não tinha carne em seu prato, se minha mãe não conseguisse comprar, ele jogava o prato na parede e aí a surra era bem maior. Hoje minhas 3 irmãs se casaram e se livraram do monstro. E só eu continuo sendo seu objeto de prazer. Não sei mais o que fazer. Nunca pude namorar ou pensar em me casar, porque tinha de continuar servindo-o como sua escrava sexual. Minha mãe ele não queria mais. Fiquei estarrecido com essa história. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Só conseguia chorar, junto com ela. Dá para você imaginar algo assim? Será que pode acontecer algo tão inescrupuloso praticado por um ser que é chamado de humano? Como podemos classificar um elemento como esse? Um homem ou um animal? Acho que nem os homens das cavernas faziam isso com seus filhos. Talvez possamos pensar que se trata de um filme de terror ou algo do gênero, porém é a dura realidade de uma vida abusada desde quando era um bebê. Que infância e adolescência ela viveu? Eu então disse a ela, hoje uma mulher com 37 anos de idade, amedrontada,
desesperada, sem esperança alguma. Minha filha, você tem como ir embora dessa casa? Tem onde ficar? Você precisa imediatamente sair desse lugar, pois está aprisionada ali. Saia o mais rápido que puder e liberte-se dessa prisão. Se for necessário, chame a polícia. Não tenha medo, porque se você não tiver coragem de fazer isso agora, ficará presa para o resto da vida nas garras dele. Enfrente-o, tenha coragem. Você precisa tomar uma decisão urgente. Continuei conversando com ela, que não conseguia conter as lágrimas, e perguntei: você tem como se sustentar sozinha? Ela respondeu: pastor, sou eu que sustento ele, e tudo que precisa em casa eu que compro. Ele nunca trabalhou na vida, só assiste televisão e bebe o dia inteiro. Quer tudo na mão como se fosse um rei. Antes era minha mãe que trabalhava quando éramos crianças. Hoje ela é uma mulher doente e sou eu que sustento os dois. Além de trabalhar e sustentar a casa, ainda tenho de suportar a humilhação de ser mulher de meu próprio pai, quando deveria ser apenas sua filha. Já pensei até em me matar, pois não aguento mais viver assim. Eu só precisava de uma pessoa que me dissesse o que o Senhor me disse agora. Vou sair dessa casa imediatamente. Vou procurar viver a minha vida, o que, aliás, eu nunca tive. Estou perdendo as forças. Querido amigo, você consegue imaginar o tamanho da dor dessa mulher? Eu, na frente dela, só conseguia chorar. Via apenas uma pequena criança amedrontada, em pânico, perdida, sem saber o que fazer. Foi prisioneira durante toda a sua vida, na própria casa. Nunca teve paz e alegria. Mas agora, no momento da ministração na igreja, ela havia conhecido Jesus. Ela se converteu. E eu disse a ela que Deus nos dá forças para prosseguir. Expliquei que deveria esquecer o passado, seguir em frente, pois o Senhor tem plano e propósitos para todo filho seu. Ele nos capacita a enfrentar qualquer situação, por mais difícil que possa parecer, dando o discernimento necessário para compreender, enfrentar e superar os problemas. Bem, vou falar mais um pouco da história. Mais adiante darei um pouco de detalhes sobre o trabalho que fazemos aconselhando pessoas. Depois de toda a conversa com ela e explicações de como as coisas acontecem no mundo espiritual, ela foi se acalmando, ficou mais tranquila, com paz em seu coração tão machucado. Citei algumas situações descritas na Bíblia, como por exemplo o que está em Salmo 51, 5. Que diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Isso para que ela entendesse que todo ser humano já nasce carregando o peso da iniquidade que vem sobre nós através do cordão umbilical. Carregamos um fardo pesado das maldades e injustiças praticadas por nossos antepassados, mesmo que a maioria da população mundial não tenha a mínima noção do que isso significa. No caso do pai dela, com o entendimento de como as maldições hereditárias atuam nas gerações, ela pôde entender que provavelmente seu pai deve ter sofrido abuso sexual na infância para fazer o que fez. Em toda ministração, temos de procurar a raiz do problema para discernir qual a melhor maneira de resolver a questão. Por pior que possa parecer, no caso dela, o mais correto, em primeiro lugar, era sair da casa. Porém, o fator primordial para a sua libertação é o momento em que ela terá de derrubar a grande barreira de liberar o perdão de todo o coração para o seu pai.
Agora pense como é difícil, em uma situação terrível como essa, ter de perdoar o inimigo. Mas é mandamento de Deus. Não é fácil, não. Porém, agora com entendimento e paz em seu coração, finalmente, mesmo tão ferida e machucada, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, aos prantos, ela liberou o perdão. Infelizmente, a maioria das pessoas que passa por algo semelhante acaba caindo em altas dosagens de drogas e remédios, dados por médicos, psiquiatras, que não veem o problema como de origem espiritual, mas sim de ordem neurológica. Dessa forma, o paciente só tende a piorar cada vez mais ao ingerir os medicamentos. No profundo da alma, a pessoa sabe o que houve, mas talvez por medo de um confronto, tranca-se no quarto, não querendo falar com ninguém ou deixar de se alimentar. Ou pode acontecer o contrário, começando a comer demasiadamente e outras tantas formas de não querer resolver o problema e nem buscar enfrentá-lo. São sentimentos que precisam ser tratados com consciência, muito discernimento e bastante cautela. Ao ministrar uma vida, temos de estar atentos aos mínimos detalhes do que a pessoa vivenciou, e muitas vezes coisas muito importantes podem ter sido apagadas da memória. Alguns fatos podem ter ocorrido há muitos anos e não virem à lembrança, mas geralmente o Espírito Santo de Deus age de uma forma poderosa e faz com que as situações voltem à mente, trazendo todos os sentimentos de volta. É simplesmente maravilhoso ver o agir de Deus, libertando muitas vidas que estavam aprisionadas no passado. Porém, nem todos acreditam que isso possa acontecer. Aliás, são bilhões de pessoas no mundo que se encontram perdidas, não acreditando nem que Deus exista. O caminho para a superação pode ser muito longo, mas precisa ser percorrido com muita persistência. As vítimas muitas vezes tornam-se passivas e optam pelo silêncio, por medo ou por vergonha de relatar o fato. Mas com a ajuda de Deus, tudo pode ser resolvido. Creia nisso. Pode ser também que alguns pensem em se vingar dos seus opressores, arquitetando planos para fazê-lo. Porém, a vingança é um desejo maligno. Pode-se dizer que uma pessoa que tem desejo de vingança no coração, que ela está cavando uma cova para o seu inimigo e outra para si própria. É exatamente assim que acontece. Todo ser humano deveria ter o direito de ser cuidado como pessoa, com o mínimo de decência. Porém, alguns atualmente são tratados muito pior do que os animais. Hoje, um cachorro, que me perdoem os cachorros, não tenho nada contra eles, nem tem tratamento melhor do que milhões de crianças no mundo. Os cães são tidos como filhos ou membros da família. Tem casa, comida, roupas, médicos, hospitais, coisas que milhões de seres humanos não possuem. Infelizmente, uma dura realidade. Todo ser humano tem o direito de ter desejos, de poder realizar seus sonhos e fazer o que gosta. Todos têm o direito de amar e ser amado. Não podemos impor as coisas da nossa maneira. Por aquilo que nós passamos, vivemos e aprendemos. Cada um é único diante de Deus. Cada um tem o direito de viver em liberdade. Mas muitas vezes nós impomos aos nossos filhos aquilo que somos. Esquecemos que eles possuem o direito de escolher, de decidir, de seguirem seus caminhos e que devemos apenas orientá-los. Lembra-se daquela famosa pergunta que um dia a maioria de nós ouviu na infância? O que você quer ser quando crescer? Ou o que vai ser?
Bem, talvez ninguém tenha te perguntado, ou você nem sequer se lembra mais disso. Pode ter passado muito tempo. Mas muitos de nós sabemos o que aconteceu conosco e tudo fica gravado em nosso coração. Por isso nós precisamos realmente ser libertos, encontrar a raiz do problema que tanto nos aflige ou nos afligiu. Vamos orar. Senhor, eu entrego esse momento em tuas mãos, te agradecendo pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. O Senhor tem sido bom conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor traz de volta a nossa memória, talvez para alguns que me ouviu neste momento, algumas coisas que aconteceram. Mas podemos entregar tudo ao Senhor, que é digno de honra e de glória, e que ouve as nossas orações. Então eu peço, Pai, toca nesse momento em cada coração, apaga da mente, da memória, as situações tão difíceis que enfrentamos, desde que nascemos, crescemos. Apaga, Senhor. Traga paz ao nosso coração nesse momento. Encha o nosso coração de alegria e da tua paz que excede todo entendimento, porque o mundo não tem mais paz. É a tua paz que nós precisamos. Então toca, Pai, no mais profundo em cada coração, esteja nos abençoando, derrama um bálsamo, uma unção especial sobre cada um de nós neste momento. Entregamos tudo em tuas mãos, que o Senhor abençoe cada família representada por aqueles que me ouviram, guardando nossa casa, nosso lar, nossos filhos e todos os nossos queridos. Que Deus nos abençoe.